Opa, fala aí pessoal, boa noite, tudo bem? Eu quis fazer um vídeo explicando o assunto aqui, né? Assunto que vem problematizando, muita gente está se polarizando, muita gente está ficando confusa com relação a isso. A gente pode ver que essas eleições talvez sejam as mais polarizadas da história, né? Quando a gente começa a olhar para a história do nosso país, claro, sempre houve grande polarização, sempre houve grande briga por conta de político, mas acho que a gente chegou num ponto aí que as rixas que começaram lá em 2018, elas se intensificaram num ponto que chegou em 2022 aí, acho que também porque o pessoal tá mais estressado por conta da pandemia também. Acho que acabou juntando algumas coisas e realmente está muito polarizado. Eu comecei a ver muitos líderes de igrejas se fazendo como cabo eleitoral para político, exaltando algum político como salvador e outro como um demônio, obrigando os irmãos, né, a votarem em algum determinado político. E isso eu reparei que está trazendo muita confusão entre tantos os crentes, né? Então os crentes colocando fé em político, achando que um é do demônio, isso e aquilo, falando sobre anticristo, esse tipo de coisa, e descrentes também. Então quando a gente olha para o evangélico, principalmente evangélico, né? Quando a gente olha para o cristão, eu digo evangélico porque eu sou evangélico, né? Um cristão evangélico, né? A gente olha pro evangélico na sociedade, a gente já é mal visto, né? De certa forma, a gente é igual avião, né? A gente só vai pra notícia quando cai. Então o pessoal acha que evangélico é tudo ruim, que evangélico é tudo pilantra, sei lá o quê. E, e aí muito evangélico se polarizando e falando alguns absurdos mundo afora, os descrentes acabam se afastando ainda mais da fé, né? Então acho que acredito que com essa polarização toda, com essas coisas, eu me senti na obrigação de vir aqui falar para vocês com relação a esse assunto, falar sobre política, segundo a Bíblia, segundo a história também. Vamos tratar de forma completa, né, esse assunto. E antes de falar, antes de começar mesmo, a gente refletir junto aqui, a gente começar a discutir esse assunto, eu quero deixar duas coisas claras com vocês, né? A primeira coisa é que eu não tenho objetivo nenhum de mudar em quem você vai votar, tá? Esse não é meu objetivo. Meu objetivo é mudar em como, mudar como você vai votar. Não em quem, mas como você vai votar. Tá certo? Então, isso aqui não é uma tentativa de ganho de voto. Eu não quero para nenhum dos dois lados, nem para nenhum dos dois lados, tá? Tô gravando isso aqui dia 27 de outubro. Faltam 3 dias para as eleições aí, sexta, sábado e domingo. E eu ainda nem decidi o que eu quero fazer, né? Eu nem decidi em quem eu quero votar, se eu vou votar. Então, o que eu menos quero é tentar influenciar vocês a votar em alguém. E meu segundo ponto que eu quero falar com vocês é que, né, a segunda coisa que eu quero deixar claro antes de falar de fato com vocês é de que eu não falo aqui em nome de nenhuma instituição, tá? Isso aqui é realmente um estudo pessoal meu. Nos últimos dias eu venho me aprofundando bastante no assunto, principalmente depois do primeiro turno, eu reparei algumas coisas na minha igreja também, na minha igreja local, em outras igrejas, e eu achei necessário fazer isso, então eu estou estudando por conta mesmo, tá? Isso é um vídeo expressando a minha opinião pessoal acerca do assunto. Eu venho me baseando nesses 2 livros aqui, tá? Eu vou deixar depois na descrição do vídeo aí mais sobre os livros, claro, obviamente a minha Bíblia também não pode faltar, pregações de outros pastores, absorvendo de vários lados, não só de um lado. Então isso aqui não é também algo parcial, tá? Não é que eu ouvi só pregações de um lado, eu ouvi pregações de alguns lados, justamente para me basear e poder tirar algumas conclusões, tá certo? Então essas 2 coisas eu quero deixar claro. E com isso em mente, vamos lá, né? Eu quero falar com vocês hoje sobre 6 assuntos, tá? 6 assuntos, os 2 primeiros mais específicos de uma forma geral, então igreja, política, esse tipo de assunto, tá? Tanto para crentes quanto descrentes. E os outros 4 assuntos são mais voltados para o público crente mesmo, público evangélico, né? Eu digo crente, eu digo aqueles que creem em Deus e especificamente no Deus Trino evangélico, que é o que eu acredito, que é o que eu tenho talvez um pouco de base para falar, né? Então, esse é meu objetivo hoje, tá? Abordar essas visões justamente para a gente poder sair daqui com conclusões coerentes e equilibradas, tá certo? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre como a igreja não deve se envolver com a política. A igreja não pode se envolver com o Estado, tá? Quando a gente começa a olhar numa forma histórica,
Quando a gente olha lá, a partir do terceiro século, a gente vê que alguns governos tentaram enfiar o cristianismo goela abaixo, né? Goela abaixo. E isso começou um problema que vai ter consequência até hoje, né? Então, que é o problema da igreja se envolver com política, tá? Ela não só se envolveu, como ela se fundiu com a política, se tornando um só, né? A gente olha lá Roma, por exemplo, a gente depois começa a olhar Portugal, né? Portugal é mais católico, Roma durante muito tempo também foi, né? Na real até hoje né? O Vaticano ali, né? E a gente olha nessa questão histórica, a gente vê que quando a igreja ela se funde com o Estado, ela se corrompe, tá? Justamente porque são duas esferas, isso Kuyper vai falar muito bem, são duas esferas separadas, duas esferas independentes. E quando a gente começa a entender o papel de cada um, então quando a gente vê lá, por exemplo, Romanos 13, 1 Pedro 2 também fala muito bem sobre isso, vai falar sobre o papel do Estado na sociedade. E o papel do Estado é justamente trazer a espada e garantir a justiça, justamente para evitar a barbárie da sociedade. A gente não quer que a sociedade fique sem regras. O papel do Estado é trazer essas regras e cumprir e fiscalizar a cumprição dessas regras, tá certo? Esse é o papel do Estado, é evitar essa barbárie. Isso daí não é o papel da igreja. O papel da igreja é justamente trazer a toalha e a bacia, é agir com humildade, é agir como serva, é agir como assistência para aqueles que estão dentro da igreja, sabe? O problema é que muitas igrejas elas vêm perdendo essa essência, esse foco que deveria ser no indivíduo de dentro da igreja, tá? Como por exemplo o estímulo à evangelização, santidade, leitura bíblica, vida de devoção, até mesmo um estímulo a indivíduos atuarem na sociedade, tá? Esse é o ponto que eu quero bater muito, é a tecla que eu quero bater muito nesse nosso tópico agora. Não é que cristãos não devem se envolver com a política. Estou dizendo que a igreja não pode se envolver com política. A igreja, como instituição, representa muitas pessoas, tá? E a igreja não pode se envolver com política. Quem tem que fazer isso é o indivíduo. O indivíduo da igreja vai lá, como indivíduo, tá? E não representando a igreja também, eu vou falar melhor sobre isso. Mas o indivíduo, ele tem que se envolver com política. A gente pode se envolver com política. Não é uma obrigação, mas a gente pode. Isso é até bom. É bom que a gente tenha esse tipo de influência na sociedade. Então, o problema é que as igrejas elas trocaram esse papel de evangelização, de santidade e colocaram esse foco numa justiça social. Tá? Isso não é ruim, de forma nenhuma. Ter uma igreja atenta com relação a esses assuntos não é uma coisa ruim. Só que não é o foco, sabe? Porque senão a gente deixa de ter uma igreja que ajuda os de dentro, sabe? E começa a se tornar uma ONG espiritual, sabe? A gente precisa ter pessoas que atuam na justiça social, a gente precisa de cristãos que fazem isso. Na verdade, todo cristão deveria fazer isso. O ponto é que, justamente porque isso evidencia nossa fé, isso é bom porque isso evidencia nossa fé, isso mostra aquilo que nós cremos, isso mostra um coração arrependido, sabe? Quando a gente age e atua na sociedade de forma justa, de forma honesta, isso é bom, mas a gente faz isso como indivíduos, tá? Quando a igreja ela perde esse papel, quando a igreja ela perde esse foco no indivíduo de dentro, ela começou a focar, começou a deixar essa responsabilidade da justiça social na mão dela e não na mão do indivíduo, ela perde a alma dela. A igreja ela literalmente perde sua alma e ela começa a se tornar uma ONG espiritual, como eu disse. Ela não é mais uma igreja, ela se torna uma ONG espiritual. O pessoal vai lá, tal, se sente bem e vai embora. Não é esse o foco da igreja, gente. A igreja vai lá, tal, ajuda com as marmitas e nunca mais, sabe? O papel da igreja está engajado socialmente, mas como indivíduos. O papel da igreja não é esse, tá? O papel do indivíduo está engajado socialmente, tá? Eu falei agora o papel da igreja, mas eu me retratei mal. O papel do indivíduo é estar envolvido na sociedade, tá? Então, quando a gente trata de influência, de cuidado externo, a igreja ela tem um limite até onde ela pode ir, sabe? Ela pode incentivar esses assuntos, ela pode tratar sobre esses assuntos nos cultos, mas tem um limite até onde ela pode ir, tá? E aí tem que deixar na mão do indivíduo, o indivíduo vai lá e faz o papel.
a nossa igreja, então a igreja, quando eu digo igreja, tá, eu não me referi a isso, mas quando eu digo igreja eu não estou dizendo nenhuma instituição específica, tá, não estou dizendo a igreja batista ou a metodista ou a presbiteriana, não é, estou dizendo a igreja como cristãos, tá, os cristãos todos fazem parte de uma igreja universal, não a igreja universal, uma igreja global, vai, que a gente atua na sociedade. Então, quando eu digo igreja, é essa igreja, a junção de todos os cristãos, tá? Aqueles que têm sua fé exclusivamente em Jesus Cristo. E quando a gente perde essa nossa influência, né? A nossa maior influência é quando a igreja age como igreja e não como Estado. Quando a igreja age como Estado, ela perde a sua influência, ela perde peso, sabe? A nossa influência é quando a gente age como igreja, né? E outro ponto que eu estava falando agora, né, é de que a política não representa a igreja, tá? Nenhuma esfera representa Jesus e nenhum político pode representar a igreja inteira. Até porque senão vai cair no assunto que eu falei anteriormente. Se a gente tem um indivíduo representando uma igreja inteira, tá? Representando a igreja, representando uma instituição como um todo, a gente cai no ponto que eu falei anteriormente, que era que a igreja não pode se envolver com um Estado, tá? Então a gente ainda está dentro desse assunto, mas esse é só um outro ponto que eu queria levantar. Quem age ali dentro da política é a pessoa como indivíduo, tá? E não representando a igreja, certo? Essa mistura desenfreada, quando a gente repara, né, essa mistura desenfreada da igreja com o Estado, essa mistura desenfreada é muito ruim. E quando a gente lê lá em Mateus 22:20, que é o melhor texto, tá, para falar sobre isso. Então eu citei agora há pouco Romanos 13, 1 Pedro 2, mas o melhor texto que deixa mais claro essa ideia é justamente esse texto de Mateus 22:20, que é quando Jesus ele vai trazer a ideia de secularização. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele vai falar o quê? Para a gente dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. O que ele quer dizer com isso? Existe também uma parte de sujeição, né? Porque a gente precisa entender da forma histórica, né, isso. Porque antes Deus tinha um Estado-nação, Deus tinha uma nação de Israel, tal, esse tipo de coisa. E eu vou falar melhor sobre isso também daqui a pouco, mas quando o judeu, tá, ele pagava imposto para a nação, isso era um sinal de sujeição e um sinal de crença dos deuses da nação. Então quando os judeus estavam lá em Roma e eles pagavam impostos para Roma, era como se fosse uma sujeição. Muitos judeus não pagavam impostos justamente por isso, porque isso era visto como uma sujeição aos deuses do Estado romano. Apesar de Roma não proibir o culto dos judeus, Roma foi uma das poucas nações que dominou, mas que não acabou com a religião. Eles cobravam esses impostos, e eram impostos até abusivos de certa forma. E aí Jesus vem trazer essa ideia de secularização, gente. Ele vem trazer essa ideia de dar a Deus o que é de Deus e César o que é de César. Isso está falando também sobre sujeição ao Estado, sobre a gente obedecer às regras. Mas ele vem trazer essa ideia das duas esferas independentes. Ele vem trazer essa ideia. É a primeira vez que essa ideia é introduzida, porque antes era uma coisa só. Jesus inicia com essa ideia. Então a gente entende que Jesus distingue a nossa devoção de Deus com a nossa obrigação perante os homens, tratando as duas coisas como duas coisas indispensáveis, mas diferentes. E que enquanto o nosso rei não for o próprio Deus, enquanto o nosso reino não for a nação santa de Deus, as duas coisas não se unem, tá? Esse assunto é importante a gente entender. E um outro ponto também, ainda dentro desse assunto de igreja e política, é que muitos usam uma desculpa para colocar a política para dentro da igreja. Então eu estava até agora falando sobre a igreja na política, tá? Aí eu falei da separação dos dois, agora com Mateus 22, e agora eu estou querendo falar da política na igreja, tá? Como a gente tem que saber separar essas coisas, tá? Porque a política dentro da igreja também não é boa. E a política dentro da igreja, em alguns sentidos, é boa, tá? Quando ela é boa, a política dentro da igreja é boa quando ela é abordada de uma forma bíblica, quando ela é abordada de uma forma fiel, de uma forma coerente ao Evangelho. Quando a gente pega e abre a nossa Bíblia e fala como a gente deveria enxergar a política, que é, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, tá? Quando a gente abre nossas Bíblias e comenta e reflete sobre política à luz da Bíblia, tá?
Isso é uma visão boa, isso é uma visão coerente, porque a igreja, quando a gente tem o momento da pregação, o papel daquele que sobe no púlpito é de instruir a igreja, certo? E a gente fala sobre muitos assuntos, a gente fala sobre assuntos, às vezes, sociais, a gente fala sobre assuntos, muitas vezes bíblicos, né, assim, situações específicas bíblicas, mas muitas vezes a gente fala sobre assuntos sociais, sabe? Sobre como a gente lida com alguma pressão, com alguma opressão, como a gente lida com a cultura, esse tipo de coisa. Isso é abordado dentro das igrejas, sabe? E por que a política seria diferente? Não, falar de política na igreja é bom. O problema é quando a gente fala de política partidária. É quando a gente fala de político, ao invés de falar de política. Aí é errado. Justamente porque a gente transforma o momento de pregação, o momento de culto, o momento onde se deveria falar da palavra de Deus, onde deveria se instruir os irmãos e dar esse estímulo à santidade, devoção, leitura bíblica, evangelização, foi o que eu falei agora há pouco, né? E a gente transforma isso num foco na política, a igreja ela perde a alma de novo. Ela certamente ela deixa de ser igreja de novo, sabe? Então a gente vê aí alguns pregadores, alguns pastores levando o político para dentro da igreja e no momento de culto falar de proposta, falar que vai transformar o Brasil numa nação santa e que ele é o candidato de Deus, ele é o candidato da igreja. E a gente tem que estar atento com esse tipo de coisa, sabe? A gente tem que olhar esse tipo de coisa e saber que esse tipo de coisa é errado, sabe? Esse tipo de coisa não é ideal. Se você quer falar de político, tá, na igreja, você para um momento depois do culto. Tem igrejas grandes que tem membros da igreja que são deputados, muitas vezes vereadores, senadores, mas dentro do culto não é um momento para isso. De repente, depois do culto, acabou ali o culto, beleza, tal, tranquilo. Lá no final lá na porta de entrada, sabe, distribui ali uns brigadeiros, comenta um pouco, fala assim, poxa, eu tô querendo entrar na política, ou já tô na política, como vocês já sabem, sabe, fora do momento de culto, sabe? Não vamos misturar essas coisas, gente. Até mesmo dentro da igreja eu acho um tanto quanto ruim por conta de uma visão externa, tá? É um testemunho complicado. Às vezes alguém olha ali e acha que aquela igreja não é fiel ao evangelho porque ela é partidária. E muitas vezes não é. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Porque o político se envolvendo na igreja, quando a gente traz isso para dentro da igreja e substitui a pregação do evangelho por isso, é muito perigoso. Isso é muito ruim. Sabe? Qualquer igreja que troque a pregação da palavra por uma militância partidária, ela já abandonou sua missão, tá? E o último ponto que eu quero tratar dentro desse assunto é o fato de que as leis e os governantes, eles não podem mudar o coração. Eles não são capazes de transformar o coração da sociedade, dos seres humanos. Os corações que estão longe de Deus, eles só são transformados por meio da obra de Cristo. E essa obra é que deveria ser pregada nos púlpitos, é que deveria ser pregada na sociedade pelos cristãos de forma individual. Tem um pregador que ele chama Bibo, ele tem um podcast chamado Bibo Talk, recomendo que vocês assistam depois também. Ele faz uma reflexão muito boa quando ele diz que a gente às vezes é odiado, não porque nós somos evangélicos, mas porque nós somos partidários. Né? Então a gente às vezes é odiado e a gente acha que isso é perseguição por conta de Jesus, mas isso é uma perseguição muitas vezes por conta do nosso partido e por conta da nossa militância partidária excessiva, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de assunto, tá? Era isso que eu queria tratar com vocês. Tá começando a garoar aqui, mas eu não vou parar não, vamos embora. Trouxe o guarda-chuva para isso. Então é bom a gente entender esse assunto, essa separação entre igreja e política, pra gente não se confundir, pra gente não ser confundido também, tá? E o segundo assunto que eu queria tratar com vocês, então, eu falei que seriam 6 assuntos. Esse segundo assunto que eu quero tratar com vocês é sobre os cristãos na política. Então, justamente, eu estava falando agora que nós deveríamos ter cristãos na política, né? Então, que a gente deveria, não só ter na política, mas que a gente deveria ter cristãos atuantes na sociedade. Mas as pessoas têm medo dos cristãos, né? As pessoas têm medo disso. Isso é um assunto desse outro livro que eu li aqui. Esse aqui, né? Quem tem medo dos evangélicos, né? Recomendo bastante. É um livro recente, foi lançado esse ano. Então as pessoas elas têm medo do cristão na política. E atualmente, o nosso cenário atual ele é de extrema aversão e de extrema perseguição, tá? Com relação aos nossos ideais, a nossa cosmovisão cristã como um todo. Então a gente tem um incentivo do Estado à criação de um Estado ateu e não de um Estado laico.
Então, a gente também precisa entender essa diferença, né, de Estado ateu, Estado laico, tá? Quando a gente olha países como, por exemplo, Canadá, Nova Zelândia, Suécia, França, eles adotam uma estrutura de difícil culto público, sabe, dos evangélicos. Então, a gente precisa entender essa diferença de laico e ateu, tá? Laico vem de leigo, tá? Isso significa que ele não recebe ordem sacra. Se você colocar no Google, você vai achar exatamente essa explicação. E na prática, isso significa que o Estado não favorece nenhuma religião específica. Isso é a definição do que é um Estado laico, tá? E ela não favorece nenhuma religião específica, mas nenhuma religião também se envolve diretamente com o Estado, tá? Esse é o conceito de Estado laico. É uma falta de privilégios para determinada religião, tá? E quando a gente começa a pesquisar um pouco sobre o estímulo da criação de Estado laico, você vai reparar que o Estado laico surge com a Reforma Protestante. Ela é essencialmente um conceito protestante, tá? Aí, se você procurar no Google, você vai achar que isso é da Revolução Francesa, do Iluminismo. Só que aí é onde está outra pegadinha, porque existe uma diferença entre laicidade e laicismo, tá? Laicidade é justamente um conceito do Estado laico, como eu estava falando agora. Enquanto que laicismo é justamente um conceito vindo do Iluminismo, que é esse incentivo à não religião, a nenhum religioso dentro do cenário político, tá? Então, laicidade, esse conceito de Estado laico, essa separação, ele é um conceito protestante. Então a gente como protestante, como evangélico, a gente também tem que manter essa nossa coerência histórica, tá? Essa tendência dessa criação desse Estado ateu, ele vem muitas vezes por conta de um marxismo cultural, por conta de muitas vezes pela visão, né? Essa tendência, justamente como Karl Marx falava, né, sobre como a religião é o ópio da sociedade. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Essa diferença de laico e ateu, laicidade e laicismo, muitas vezes as pessoas usam isso para nos confundir, tá? E essa tendência de excluir religiosos da política, ela vem se intensificando ultimamente, muitas vezes por conta desses governos e por conta desses grupos mais progressistas, geralmente, né? Claro que existem de ambos os lados, como eu disse, eu não quero ser partidário aqui, mas isso vem muito por conta desses grupos mais progressistas, né? Eles querem tirar, muitas vezes, os cristãos, especificamente, da política, porque eles afirmam uma tentativa de domínio da sociedade. Isso é um tipo de afirmação, muitas vezes, sem base, tá? Na verdade, é quase sempre sem base, tá? Só um segundo, peraí. Opa, beleza. Acho que parou de chover aqui agora. Eu dei uma pausa aqui no vídeo porque acho que tava muito ruim pra ouvir, né? Não sei, mas eu tô gravando tudo num take só. Eu vou deixar aqui ainda porque tá gravando um pouquinho. Mas, como eu tava dizendo, né? Existe esse tipo de domínio... Perdão. Existe esse argumento de tentativa de exclusão de cristãos políticos, porque eles afirmam uma tentativa de domínio. E isso é errado. Cristãos que tentam dominar é errado, mas argumentar que o intuito do cristão na política é dominar é tão errado quanto, se não pior. Porque isso é falta de conhecimento histórico, tá? E quando eu digo que a gente tem, né, dentro da nossa política, além desse nosso Estado laico, a gente tem essa nossa liberdade de livre culto, ela é quase que uma liberdade de você fazer o que você quiser dentro do seu quarto, tá? Desde que você não influencie, desde que você não faça isso de forma pública, desde que você seja um cristão calado no seu quarto, tá tudo bem. Mas quando você expressa a sua visão, principalmente sobre assuntos sociais, né, a gente é muito perseguido, a gente é muito mal visto na nossa sociedade. Isso já é algo embutido na sociedade, na mídia, na política, e por isso que, até por conta disso, que essa poderia ser nossa única preocupação relevante, né? Nossa única preocupação de fato com relação à perseguição política, né? É difícil que algum político venha e proíba a igreja de cultuar, esse tipo de coisa, justamente por conta das nossas cláusulas pétreas, né? Mas essa perseguição moral, digamos assim, né? Se é que pode dizer assim, essa mal visão do cristão dentro da sociedade, ela é um tipo de perseguição, sim. E isso
é uma má visão, isso é um mau conhecimento histórico, justamente porque influências cristãs são fundamentais na história, elas são cruciais. Sempre que o cristão se envolveu na política de forma individual, a gente teve grandíssimos avanços na sociedade. Vejam bem, eu anotei aqui alguns exemplos. Então, quando a gente olha, por exemplo, a William Wilberforce, ele teve uma grande influência na abolição da escravatura na Europa. Quando a gente olha para os Quakers, eles também tiveram grande influência na abolição da escravatura, mas no norte dos Estados Unidos. Quando a gente olha, por exemplo, para Martin Luther King Jr., que foi um dos mais conhecidos pastores da história, que foi um cara que incentivou o fim da segregação racial. E ele era um cristão envolvido com a política, de forma individual. Quando a gente olha, por exemplo, para a criação das escolas mistas, onde homens e mulheres, brancos e negros estudam, isso tem raiz na escola bíblica dominical de muitas igrejas, principalmente na igreja presbiteriana. Porque antes as escolas eram separadas e a IBD junta todo mundo, porque diante dos olhos de Deus a gente é igual, a gente é pecador igual, sabe? Jesus Cristo morre justamente para que pecadores tivessem o perdão de forma não merecida. E a escola bíblica dominical nas presbiterianas, elas juntavam tudo, porque eram vistos de forma igual, sabe? E aí veio o incentivo à criação das escolas mistas. Quando a gente olha até mesmo para a nossa separação dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, que foi Montesquieu quem foi o grande conhecido por incentivar e por iniciar esse tipo de divisão, acredita-se que ele teve esse insight, que teve esse início de ideia, justamente porque ele começou a ouvir uma discussão de cristãos discutindo sobre Isaías 33, que é um texto que fala, eu não anotei aqui, mas é um texto que fala sobre como é só um Deus que governa, sobre como existe uma diferença dos poderes aqui na Terra. Depois você dê uma olhada lá, Isaías 33 vai falar bem sobre isso. E Montesquieu foi dali que ele começou a tirar algumas ideias com relação a esse modelo de governo. Quando a gente olha também até para o próprio constitucionalismo, quando a gente olha para a Constituição dos Estados Unidos, ela tem uma base totalmente presbiteral, a primeira Constituição. Justamente por conta da relação que a igreja tem com a Bíblia, o Estado queria ter com uma lei. Então a igreja, a pauta da igreja, e eu digo presbiteriana, né, porque foi a grande influente lá na Constituição dos Estados Unidos, quando a gente olha para a forma como a igreja vê a Bíblia, é a forma como o Estado hoje olha para a lei, para a nossa Constituição. Então toda a nossa opinião com relação a julgamento, com relação a penas, pautas políticas, esse tipo de coisa, é baseado numa Constituição, ou pelo menos deveria ser, né? É baseado numa Constituição, assim como as igrejas se baseiam na Bíblia. O constitucionalismo tem a base bíblica de influências cristãs. Então, a tradição reformada, a tradição cristã, ela tem um impacto imenso na política e na criação da mentalidade da lei ser o rei e não do rei ser a lei. Então, quando a gente tem essas influências cristãs, a história ela tem grandes avanços. A influência cristã é fundamental na história. Então, afirmar que a gente tem que tirar os cristãos da política, que os cristãos deveriam ter menos influência na política, é tentar serrar o galho na qual a nossa sociedade inteira está sentada. Todo o Ocidente, tá, ele foi construído em cima de uma junção da democracia greco-romana com a tradição cristã, tá certo? Então a gente não pode cair nesse papinho da exclusão de religiosos na política, de cristãos na política, porque quem perde com isso é a própria política e sociedade, entendem? O Pirula, né, um homem que eu admiro muito, ele postou um vídeo recentemente falando sobre isso, sobre como a gente deveria ter menos religiosos na política, né? Ou pelo menos ele deu a entender isso. E isso é uma visão equivocada, sabe? É uma visão pouco fundamentada historicamente falando e biblicamente falando também, porque, olha lá, porque muitas vezes os cristãos, eles não sabem atuar direito na política, tá? E outro ponto também do porquê que a gente não pode tirar os cristãos da política é por conta dos padrões morais, né? Então, os padrões morais absolutos, né, aqueles pétreos que não são mudados, eles têm, de algum modo, convicções religiosas, tá? E uma percepção moral de que é necessário que a gente preste contas a Deus, tá? E a tendência da visão atual é justamente de excluir a religião do governo, tá? E também, consequentemente, uma tentativa de excluir qualquer noção da existência clara de distinguir entre o que é certo e o que é errado,
que é a tal da normalização de tudo. Entende? Vocês conseguem enxergar como uma bola de neve, vai juntando uma coisa na outra. Então, o bicho, né, o boss final, né, como a gente fala, então o chefe final, né, a consequência final desse tipo de exclusão na sociedade é a destruição de toda a crença em Deus e também uma desintegração moral completa da sociedade. Então a gente não vai ter mais noção absoluta daquilo que é certo e errado, porque toda condição moral tem que partir de uma fonte. A nossa fonte moral, o ser humano, ela é uma fonte de Deus. Isso, inclusive, é o que C.S. Lewis chegou à conclusão, que fez com que ele se convertesse. O que fez com que C.S. Lewis saísse de um cara ateu para um cara cristão, atuante, convertido, reformado, foi justamente essa ideia de que a fonte moral, a nossa ideia moral daquilo que é certo, daquilo que é errado, tem que ter uma fonte. E nada mais justo que ser uma fonte criadora como o próprio Deus, sabe? Então, a gente tem que ter... É importante que a gente haja cristão, é importante que a gente haja influência cristã na política, desde que ela seja de maneira individual, tá? O indivíduo indo exercer influência, pensando no coletivo. Ele também não pode pensar só na igreja, ele também não pode pensar só na igreja dele ou só na família dele. Ele tem que pensar no coletivo, afinal de contas esse é o papel do político. Então, e se a gente não tem cristãos, se a gente tem cristãos que são omissos nesse sentido, cristãos que não exercem influência política, seja de forma atuante no Congresso ou no Senado, ou seja de forma de ensinar de forma local, se a gente tem cristãos isentos nesse sentido, tá? Tome cuidado porque isenção hoje em dia tá meio complicado. O pessoal acha que se você não votar você é isento, mas não, enfim, esse é outro assunto. Mas se a gente tem cristãos que não ocupam as cadeiras públicas, fica um vácuo moral dentro do Senado, dentro da Câmara, né? Dentro da Câmara, fica um vácuo moral dentro das igrejas, dentro das escolas, que logo vai ser, não vai demorar até que esse vácuo seja ocupado por aqueles que são contra o Evangelho. Então a gente também tem essa nossa preocupação em atuar cargos públicos de influência, tá? Mas a gente precisa ter uma coisa em mente, tá? Nós cristãos, né? Como eu disse, os cristãos às vezes não sabem como atuar. Então a gente precisa ter em mente que influência é diferente de dominância, tá? Isso é crucial que a gente entenda, porque quando a gente começa a querer usar o Estado para evangelizar e para dominar, a gente perde relevância. O fato de a gente ter um presidente temente pode trazer benefícios pra gente. A gente pode ter um presidente crente, tá? Isso pode trazer benefícios para nós como cristãos, mas isso não pode ser exclusivo para nós cristãos, porque ele governa o país inteiro, como eu estava dizendo aqui agora há pouco. Então a nossa preocupação em votar alguém tem que ser se ele é um bom político e não se ele é um bom cristão. Eu tenho que ver se ele é um bom político, se os valores dele se alinham aos meus, afinal de contas esse é o papel do político, me representar lá dentro. Então a gente precisa que ele tenha valores alinhados com os nossos, mas que ele não necessariamente seja um cristão, tá? Se ele for um cristão, ótimo, bênção, legal, é bom que a gente tenha influência cristã lá dentro, mas a gente precisa votar em bons políticos. Ah, mas se a gente tiver poucos bons políticos cristãos, veja, então isso aí é um erro nosso como cristãos, de não formar bons políticos cristãos. Mas eu acredito que Deus ele age de forma missiológica, de forma completa, né? Não acho que Deus deixa a ponta solta nesse sentido. Então você vê que tem cristãos atuantes em todas as áreas, médicos, você tem enfermeiros, você tem técnicos de informática, que é o meu caso, você tem professores, sempre tem algum professor cristão, algum médico cristão, algum técnico cristão, sempre algum jogador cristão, sempre tem, sabe? Não é diferente com político, sempre tem algum político cristão, sabe? A gente só precisa engajar mais as pessoas também, as pessoas precisam se aprofundar mais, e a gente pode orar também por isso. A gente pode orar para que Deus levante mais políticos cristãos que vão nos representar lá dentro como bons políticos, sabe? Então, sempre que o Estado, né, isso é interessante a gente notar também, né? Outro ponto legal da gente refletir também dentro disso, geralmente quando os políticos dizem que queriam um Estado cristão, isso está mais ligado a um projeto de poder do que um projeto de serviço, né? Sendo que Jesus ele não vem para trazer um projeto de dominação. Jesus ele vem para trazer um projeto de serviço. E é isso que Jesus ele vai estabelecer. Então quando a gente lê Mateus 20, 28, por exemplo,
você vê que Jesus ele vai dizer que o líder entre nós deve ser um servo, sabe? Paulo também ele vai estabelecer uma visão humilde daqueles que são políticos, daqueles que são líderes. Eles são humildes e os políticos, principalmente em época de eleição, né? Eles vão pro lado justamente contrário. Eles não se vendem como alguém servo, como alguém humilde. Eles se vendem como alguém poderoso, como alguém capaz, como alguém autônomo, alguém que consegue fazer tudo sozinho, o salvador da pátria, o poderoso. E isso atrai a atenção e ganha voto. Mas isso será, né? Isso é um tanto quanto antibíblico se a gente for parar para analisar, né? Então, a nossa ação política ela é por meio do evangelho e não por meio do poder ou por meio da economia, né? Não é errado a gente usar essas vantagens políticas. Paulo, por exemplo, usou as vantagens políticas que ele tinha. Paulo ele era um cidadão romano e ele usou a cidadania romana dele para ir a Roma e pregar, entendem? Então, usar as nossas vantagens políticas, então, coisas que Deus nos dá. Então, muitas vezes, Deus te deu um cargo político e você pode usar esse cargo político para influenciar por meio do evangelho. Entendem? E não com um projeto de dominação, e não com um projeto de poder, mas com um projeto de serviço, com um projeto de humildade, sabe? Representando os cristãos ali dentro, não representando a igreja, mas representando os valores cristãos dentro do cenário político, sabe? Então, pra gente fechar esse assunto de vez, né, acho que até que eu me estendi um pouco nesse assunto, a gente tem que ter em mente o fato de que é importante que nós tenhamos cristãos na política, tá? A gente não pode cair nesse papo de que a gente tem que excluir os cristãos da política porque a visão religiosa é ruim, isso e aquilo. Não é. A história mostra de que influências cristãs individuais, de forma política, de forma não necessariamente partidária, sabe? De forma individual e por meio da influência, não por meio da dominância, isso foi benéfico tanto para a sociedade, quanto para a política por si só, quanto para os cristãos, quanto para os descrentes. Então a gente precisa ter pessoas assim, né? E exercer a função profissional, porque ser político é uma profissão, exercer essa função profissional com excelência e com honestidade é uma maneira de influenciar positivamente as pessoas à luz do evangelho, entendem? Então esse é o segundo assunto que eu queria tratar com vocês, né? Eu falei que seriam 6, os outros 4 vão ser um pouco mais breves agora, né? Esses são os 2 assuntos que eu queria tratar com vocês, os 2 primeiros. Então, o terceiro assunto que eu quero tratar com vocês é sobre o mito da nação cristã, tá? É um tanto quanto polêmico falar isso. Eu falo assim, parece que eu vou ter maior relevância, mas eu sei que não vai ser assim, mas um dos textos que as pessoas mais usam na época de eleição é aquele texto que está em Salmos 33:12, né? Ele fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para si mesmo. Então você vê a Dilma usou, acho que em 2014, o Bolsonaro com certeza usou esse texto, não acompanho muito essa parte, mas acho que ele deve ter usado esse texto também, com certeza. Políticos gostam de usar esse texto, né? Porque eles falam que vão transformar o Brasil numa nação cristã, né? Alguns republicanos nos Estados Unidos eles usam esse discurso também, eles usam o mesmo texto, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, para argumentar que eles vão fazer os Estados Unidos novamente numa nação cristã, vão trazer de volta aquele amor, aquele primeiro amor da década de 60, década de 40, que os cristãos surgiram nos Estados Unidos de forma atuante. Mas eu quero tratar aqui 3 pontos, tá, dentro desse assunto, do porquê que o Brasil nunca vai ser uma nação cristã. Tá? Esse mito da nação cristã é uma tentativa de ganhar voto, é um tanto quanto uma má leitura bíblica, tá? Daquilo que é uma nação cristã de fato, daquilo que é uma nação de Deus. E quero tratar 3 assuntos com vocês. O primeiro assunto, a gente precisa entender o que esse texto fala, tá? O que esse texto de Salmos 33 quer dizer. E para a gente entender esse texto, a gente precisa do texto de 1 Pedro 2,9, tá? Que vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, no Antigo Testamento, quando a gente entende esse jogo de nação à luz da Bíblia, à luz da aliança que Deus tem com o seu povo, né? Então quando a gente lê Antigo Testamento e Novo Testamento, entende também como Antiga Aliança e Nova Aliança.
Na antiga aliança, Deus tinha um povo exclusivo, Deus tinha o seu povo, que era o povo de Israel. Esse era o povo de Deus, e no sentido étnico-geográfico mesmo, esse era o povo de Deus. Você nascia em Israel, você era circuncidado em Israel, você cumpria as leis, né? Então você fazia parte do povo. Você ser o povo de Deus era você ser nascido em Israel. Só que com Jesus Cristo, aí surge a nova aliança de Deus. E quando uma nova aliança, há um novo sacerdócio, né, como dizem Hebreus. Então existe uma nova aliança que surge por meio de Jesus Cristo. E agora a nação de Deus é todo aquele que está com Jesus Cristo. Todo aquele que nele estiver é povo de Deus. Tá? Então o Brasil nunca vai ser uma nação cujo Deus é o Senhor, assim como os Estados Unidos nunca foram uma nação cujo Deus é o Senhor, porque isso estava limitado a Israel. Agora, na nova aliança, nós cristãos somos a nação santa. Nós, espalhados pelo mundo, sem etnia, nem raça, nem cor, nem nacionalidade, nós espalhados pelo mundo, nós formamos a nação santa. Entende? Então falar que o Brasil vai ser uma nação santa é uma falta de noção bíblica. Entendem? Então a gente, como nação espalhada, nós somos essa nação cujo Deus é o Senhor. Não existe nenhuma certidão de nascimento que comprova que a pessoa é cristã. O Estado ele não pode conferir uma certidão de novo nascimento, de arrependimento e de vivência agora pelo Evangelho. O Estado não pode fazer isso. O único que consegue fazer isso é justamente o Espírito Santo. A gente não se torna nova criatura por meio de nenhuma canetada. É somente por meio do Espírito Santo. Entendem? Então, a gente tem que esquecer essa promessa de nação cristã. Esse primeiro ponto já é suficiente, mas ainda assim quero tratar alguns outros pontos com vocês nesse assunto, tá? Porque Deus criou um compromisso com o povo dele agora, sabe? Não é com uma nação, é justamente com o povo dele espalhado pela terra. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês, que a gente precisa entender. O segundo ponto é justamente o ponto de que o fato de a gente ter governantes cristãos, como eu disse que a gente precisa ter no ponto anterior, né, sobre influência e tal, o fato de a gente ter cristãos na política não nos torna também uma nação cristã, tá? Um presidente crente não torna o país cristão e também não atrai as bênçãos de Deus, como muitos falam por aí. Não é, tomem cuidado com isso, não é assim que funciona, gente. Como eu disse, Deus não tem um compromisso com uma nação, não é nenhum governante que é ungido. Deus tem um compromisso com o seu povo. Deus tem um compromisso com o povo de Deus. Esse é o compromisso que Deus criou, essa é a aliança que Deus criou por meio do sangue de Jesus Cristo. Entendem? Então o ponto é que a gente não tem uma nação cristã nesse mundo justamente porque Israel negou a Cristo e agora os cristãos são essa nação santa. Como eu disse no ponto anterior, então não faz nenhum sentido a gente pensar que pactos nacionais de conversão e santificação existem na nova aliança. Isso não existe. Então ter governantes cristãos não torna a nação cristã, tá? E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, que é um ponto para a gente refletir também, do porquê que o Brasil nunca vai ser uma nação cristã, é justamente porque a política e os governos, eles sempre vão ser alheios aos cristãos, tá? E veja, quando a gente lê em Mateus 7, isso fica claro. Quando a gente lê lá Mateus 7, a parábola da porta estreita, veja, se Jesus é a porta estreita, Jesus ele fala que ele é a porta estreita, né? Então é tipo aquelas imagens de Facebook que a gente vê por aí, né? Que é tipo assim, a imagem estreita, o caminho estreito é o caminho dos livros e o caminho largo é o caminho da tecnologia, né? Esse tipo de imagem, acho que todo mundo já viu. Jesus ele fala que ele é essa porta estreita, tá? Então, veja, se Jesus diz que é a porta estreita, significa que poucas pessoas habitarão no seu reino. E sendo assim, a maioria das pessoas, elas vão para a porta larga. As pessoas elas vão contra os ideais e crenças dos cristãos. Isso é um caminho natural, a gente já deveria estar acostumado com isso. A política ela favorece a maioria. Eu não estou dizendo que a política tem que deixar de favorecer a maioria. A política tem que favorecer a maioria. Só que a gente tem que ter em mente que a maioria é contra nós. Entendem? Então vejam, enxergam. A gente tem que chegar dessa forma, né? Enxerguem dessa forma. Esse texto também de Mateus 7, quando ele vai tratar sobre a porta estreita. Então a gente já deveria estar acostumado com isso, a gente deveria estar com isso em mente, já bem clarificado na nossa mente, esse tipo de questão, sabe? E é curioso até notar, porque o ambiente político, ele é um ambiente alheio
a Jesus e muitas vezes alheio à moral cristã. As pessoas acham que dentro da política é um ambiente de exceção, né? Você não precisa cumprir a moral ali dentro. Assim como estádios de futebol, por exemplo, né? A pessoa vai lá, xinga todo mundo e volta. Às vezes até em esportes o pessoal faz isso e acha que é normal, e não é normal. A política também não pode ser um ambiente de exceção à moral cristã. Não é. E talvez seja até por isso, né? É até um ponto interessante da gente levantar. Talvez seja até por isso que faltem bons cristãos políticos, muitas vezes por conta dessa mentalidade que pode ser facilmente corrompida, né? Cristãos que entram nessa política com essa mentalidade de ser exceção à moral estão sujeitos a serem corrompidos muito fácil, né? Então a gente vê que ter cristãos fiéis na política, cristãos bons na política, atuantes, é difícil porque tem que entender esse tipo de coisa, sabe? E faltam pessoas que expliquem isso, sabe? Então, esses são os 3 pontos que eu queria tratar com vocês nesse tópico sobre nação santa, pra gente entender que essa história de nação santa, ela não existe mais, não está mais limitada a um território específico, né? Nenhum reino dessa terra, essa promessa de nação santa não tá limitada a nenhum reino dessa terra, entende? É isso que eu quero dizer com isso, é isso que eu quero deixar claro para vocês, sabe? Esse é o fato de que a nação santa, ela está espalhada pelas nações do mundo, sabe? E pegando o gancho dessa nação santa, tal, desse tipo de coisa, eu quero entrar nesse nosso 4º tópico, sobre como nós vemos a nação, como nós cristãos devemos ver a nação. Porque veja, se a igreja não se envolve com política, foi o que eu falei no primeiro ponto. Se os cristãos se envolvem com política, os cristãos deveriam se envolver mais com política, foi o que eu falei no segundo ponto. E no terceiro ponto é de que a gente não pode ter esperança de que o Brasil se torne uma nação santa. A gente tem que entender qual que é a nossa visão de nação, então, qual que é o nosso pertencimento de nação. E pra gente entender esse tipo de coisa, a gente precisa ir pro texto de Filipenses 3:20. Então, quando a gente lê Filipenses 3:20, vai dizer exatamente assim, né? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Esse é o que o texto fala, de Filipenses 3:20, né? Perdão. E esse texto de Filipenses 3:20, ele vai dizer que a nossa cidadania está nos céus, nas regiões celestiais, tá? E a gente espera pelo Salvador, a gente espera por Jesus Cristo. Esse texto de Filipenses 3:20, ele é muito rico nisso, e dá pra gente tirar 4 conclusões. Dá pra gente, não 4 conclusões diferentes, mas dá pra gente poder... Esse texto implica em 4 situações, em 4 coisas pra gente poder observar, sabe? O primeiro ponto é de que o nosso rei não tá nesse mundo, tá? Quando a gente lê em João 17:14 e também em João 18:36, Jesus ele afirmou que ele não é desse mundo e também que o seu reino não é daqui, tá? Isso é um alerta pra gente tomar cuidado onde a gente coloca a nossa esperança. A nossa esperança, ela vai estar sempre voltada para o nosso rei, tá? E tanto que as pessoas desse mundo, elas têm a esperança delas na política. E nós temos a nossa esperança justamente no reino que ainda há de vir, entendem? A gente põe a nossa esperança naquele que é nosso rei. Nosso rei ainda não veio, e a gente aguarda ansiosamente pelo nosso Salvador, pelo nosso rei, que é o Senhor Jesus Cristo. A gente aguarda ansiosamente pela volta dele, sabe? Então a gente não dá pra ter esperança nos políticos desse mundo, justamente porque eles não são nosso rei, porque, como eu disse, os políticos não são capazes de mudar o coração, os políticos não são capazes de servir. Eles são o papel deles é de trazer a espada. Eles têm que fazer isso de forma humilde, de forma de servir a sociedade, claro. Né? Quando eu disse que eles não são capazes de servir, eu quis dizer no serviço de igreja, né? No serviço local, né? Enfim, talvez eu tenha me expressado um pouco erroneamente agora, mas acho que deu pra entender a ideia, né? Tô explicando já há 40 minutos, deu pra entender. O problema não é a gente ter preferência política também, tá? Isso na verdade é algo importante. A gente tem que ter preferência, a gente tem que ter valores bem estabelecidos, tá? O problema é que os reinos presentes, eles são abaláveis, tá? Os reinos presentes, eles vão, no fim das contas, eles vão cair no esquecimento, sabe? E a gente não é desse reino. Como Paulo fala aqui em Filipenses, ele fala que o nosso reino, a nossa cidadania está nos céus, tá? Então a gente aguarda o estabelecimento desse nosso novo reino
E a cor desse nosso novo reino não foi nem estabelecida ainda. Então existem cristãos que estão militantes defendendo que o Brasil é verde e amarelo, não, o Brasil é vermelho, sei lá o que, sei lá o que. A cor da nossa nação, ela não foi nem revelada ainda. A gente não tem cor da nação que ainda há de vir. Então, tem aquela frase, né? Se brasileiro defendesse, né? Se brasileiro cobrasse, na verdade, se brasileiro cobrasse político igual cobra jogador de futebol, o Brasil estaria pra frente, né? Agora, se brasileiro, cristão, militasse sobre o evangelho, como milita sobre política, a gente teria um número muito maior de cristãos no Brasil, a influência política de cristãos seria muito maior, a influência política, a influência não só política, a influência econômica, a influência social de cristãos seria muito maior. Então a gente precisa ter essa militância de defender político por evangelho, para defender o nosso rei, tá? Quando a gente defende o nosso rei com unhas e dentes, né, grandes apologetas vão lá e defendem o reino, aí sim a gente ajuda a expandir, aí sim a gente está agindo de forma atuante para a nossa nação santa. Como eu estava falando até agora há pouco da nação santa, aí sim a gente consegue atuar de forma bíblica, de forma coerente, conforme aquilo que a gente tem como nação. O segundo ponto é como a gente se relaciona das coisas daqui, tá? Então, como eu disse, a nossa nação, apesar de ser de ser em outro lugar, a gente se relaciona com as coisas daqui, tá? E como que a gente se relaciona com as coisas daqui? Uma reflexão legal para trazer, antes da gente já conversar com vocês, por exemplo, se eu for para a Inglaterra, tá? Se eu for parar na Inglaterra e quiser expressar minhas opiniões com relação aos valores de lá, querer atuar de forma política na sociedade da Inglaterra, por exemplo, será que eu vou ser ouvido? Eu não vou ser ouvido, justamente porque eu não sou de lá. Quando a gente fala nessa mentalidade, a gente pode ler em Gênesis 19:9 a forma como Ló é tratado sendo estrangeiro. Então ele queria impedir que os cidadãos de Sodoma e Gomorra cometessem uma atrocidade lá, e os cidadãos de Sodoma e Gomorra eles vão falar que Ló não tem opinião, o que esse cara tá falando, se ele nem é daqui, se ele é peregrino e não mora aqui com nós. Então a gente não é dessa terra, e a gente, por não ser dessa terra, nós somos peregrinos aqui. Quando a gente lê lá em 1 Pedro 1:1, Pedro começa a sua carta dizendo, saudando os irmãos como peregrinos, falando vocês peregrinos que estão em Cristo, né? Ele fala algo assim. Então eles naquela época já tinham essa visão acerca do reino dos céus, do reino que haveria de vir. Quando a gente lê lá Hebreus 11:13 até 16, ele é um texto maravilhoso, que vai falar sobre como os heróis do Antigo Testamento, os heróis da fé, eles permaneceram na fé e eles viram de longe a pátria que ainda haveria de vir. E eles tiveram fé nessa pátria que ainda haveria de vir. E não se basearam na pátria do momento deles, justamente porque eles também tinham essa noção de que eles eram peregrinos. Nós somos peregrinos nessa terra, nós somos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem, gente. Nós cristãos não somos daqui. Nossa cidadania está nos céus. Tá? A gente está aqui atuando de forma até mesmo missiológica, de forma para pregar. A gente está aqui defendendo a nossa fé, influenciando a sociedade, mas tendo em mente que nós só estamos aqui de passagem. Então eu li aqui para vocês três textos, na verdade, né, que falam sobre isso. Tá? Então o primeiro ponto é de que nosso rei não está nesse mundo. O segundo ponto é que a gente é peregrino na terra. E o terceiro ponto é que muitas vezes o fato de nós sermos cristãos significa nós sermos menos brasileiros. Vejam, apesar dessa dupla cidadania que a gente tem, existe uma pátria que está acima das outras pátrias, né? Então a gente habita, a gente cuida desse lugar, a gente tem uma visão de melhora desse lugar, mas a nossa visão de fato está no outro mundo. A nossa cidadania está em outro mundo. A gente tem que manter essa nossa fé pura, tá? Essa fé pura de colocar a nossa fé, de colocar a nossa esperança no reino que ainda há de vir. Entende? A gente tem que manter essa nossa fé pura, porque senão a gente se perde. É muito interessante quando a gente vê no capítulo 5 da carta dos cristãos a Diocteto. É uma carta escrita na igreja primitiva, eles escreveram uma carta para um cara, né? Ela não está na Bíblia, mas é uma carta recorrente da época também, que eles vão dizer que toda a terra estrangeira é uma pátria
e toda pátria é uma terra estrangeira. Vejam, os cristãos lá da igreja primitiva, século I, II, eles já tinham essa visão de que eles eram peregrinos, de que aqui está só de passagem. Então nós, por que a gente não tem essa visão? Por que a gente perde essa visão, sabe? E quando ele diz que toda terra estrangeira é pátria e toda pátria é uma terra estrangeira, o que ele quer dizer é justamente de que qualquer terra estrangeira aqui pode ser facilmente considerada como uma pátria. E igualmente, qualquer pátria pode ser deixada de lado e se transformar numa terra estrangeira, sabe? Qualquer pátria que a gente tanto se apega ao Brasil, sei lá o que, ela pode ser igualmente abandonada e substituída por alguma outra. A nossa pátria não está aqui, não existe um apego ao reino daqui. Claro, a gente pode amar o nosso país, a gente pode amar o nosso povo, isso é até bom que a gente faça isso. Mas a gente tem que entender que a gente está aqui só por causa de um green card, só um green card que permite que a gente esteja aqui, sabe? O nosso lar está no reino dos céus, um reino que já foi iniciado. Jesus começou o estabelecimento desse reino e a gente aguarda até que ele seja estabelecido na sua totalidade. Tá? Então, relembrando os pontos que eu falei até agora, antes de a gente entrar no último, dentro desse ponto, né, de que nós somos peregrinos, o primeiro ponto é de que o nosso rei não está nesse mundo. O segundo ponto é como a gente se relaciona com as coisas daqui, né, a gente enxergando que nós somos peregrinos de fato aqui. O terceiro ponto é que muitas vezes a gente tem que ser menos brasileiro, né, que a gente não precisa ter um apego tão fervoroso ao reino desse mundo. E o quarto e último ponto é falar sobre nosso papel como embaixadores do reino. Então veja, a gente não está só aqui para usufruir da terra e morrer e ficar no reino dos céus, tá? Não é assim, a gente é embaixadores. Como eu disse, se a gente militasse com relação ao reino de Deus, como a gente milita com relação à política partidária, a gente estaria cumprindo nosso papel como embaixadores da forma mais completa possível, sabe? 2 Coríntios 5 vai deixar isso bem claro, falando que Deus nos usa como meio para nossos fins evangelísticos, tá? Então, a gente é um pedacinho do reino de Deus no reino dos homens, tá? Da cidade de Deus na cidade dos homens, né? Então, a gente é embaixada aqui, né? O que uma embaixada faz? Uma embaixada do Brasil nos Estados Unidos nada mais é do que um pedacinho do Brasil nos Estados Unidos. Ali nós temos diplomatas, temos embaixadores, temos pessoas que representam o reino. Aqui é igualmente. Nós somos embaixadores do reino dos céus no Brasil. E eu sou um embaixador na minha rede local, sabe? Tem pessoas que têm uma relevância maior e fazem numa relevância global, tá? Mas nós somos embaixadores do reino. Nós somos diplomatas, nós somos embaixadores e nós falamos desse reino que ainda há de vir. A gente age de forma atuante, de forma, como posso dizer, de forma recorrente, né, na sociedade. A gente tem que agir dessa forma com relação ao reino dos céus, né? 1 Pedro 2,9 também vai falar sobre isso, que a gente tem que falar sobre aquele que nos tirou das trevas para a luz. E a gente também tem o texto claro, né, da grande comissão, que está lá em Mateus 28, 18 e 20, sobre Jesus nos enviando para todas as nações, e de pregar o evangelho para todas as nações, fazendo discípulos, não é? Então esse é o nosso papel dentro da sociedade como embaixadores. Então, esses 4 argumentos, né, a gente não pode, a gente tem que ter isso em mente e entender que não tem nenhum problema que a gente tenha preferência política. Não é isso que eu estou querendo dizer. Desde que a gente tenha a nossa fé pura no reino que ainda há de ser estabelecido, gente. Tá? Esse é o nosso 4º assunto da noite, né? O primeiro assunto é da igreja com o Estado, o segundo assunto é do cristão com o Estado, o terceiro assunto é do mito da nação cristã, e o nosso 4º assunto é sobre como nós somos peregrinos nessa terra. Agora indo para o nosso 5º assunto, né? Estamos já finalizando. Sobre como a gente se relaciona com as leis daqui, tá? Como a gente se relaciona com as leis dos homens. Porque, veja, ok, eu não sou desse mundo, tá? Se eu não sou desse mundo, se eu sou um cristão que sou de um outro reino, significa que eu não preciso obedecer às leis daqui, certo? Errado. Não é assim que funciona. A Bíblia estabelece que nós temos uma sujeição às leis dos homens, tá? E a Bíblia nos dá 2 respostas para isso. Ela nos dá 2 textos que sustentam essa ideia. O primeiro texto eu já li bastante hoje, está lá em 1 Pedro 2, especificamente o verso 12. 1 Pedro 2,12 vai falar: vivam entre os pagãos,
de maneira exemplar, para que naquilo em que ele os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Tá? Então, deixa eu beber uma água aqui. O que ele está dizendo aqui? 1 Pedro 2,12. Ele sugere que a gente seja cidadãos modelo. Ele sugere que a gente seja cidadãos que sejam exemplares na sociedade. Tá? E por que a gente tem que ser assim? Justamente para que as pessoas elas vejam nossas boas obras e que essas boas obras que nós fazemos glorifiquem a Deus e apontem para Deus. Tá? Então, quando Jesus diz que nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, eu acredito que também que ele está dizendo nesse sentido, tá? Da gente, ele está dizendo também nesse sentido político, da gente se envolver politicamente como luz, tá? Como sal, como luz que brilha e aponta para a luz de Cristo, daquele que obedeceu os mandamentos do Pai, sabe? Daquele que obedeceu o que ele deveria ser feito. Então, a gente não pode ter a nossa luz que brilha e que aponta para Cristo corrompida por meio de desobediência, sabe? A gente tem que ser a gente tem que ser exemplares, justamente porque esse texto fala isso, justamente porque as nossas boas obras apontam para Cristo. E abrindo um parênteses nesse assunto, a gente tem que tomar cuidado com o nosso ego, tá? Porque muitas vezes a gente acha que porque a gente é cidadão modelo, a gente pode começar a julgar os outros, tá? E isso não é papel nosso, como eu disse, isso é papel do Estado. O Estado que faz esse julgamento, né? Daquilo que é certo e errado. Nós, como cristãos, obedecemos e servimos, tá? Então esse é o primeiro assunto que a gente tem que ter em mente. A segunda resposta com relação à nossa sujeição às leis é justamente no texto de Romanos 13. Outro texto que eu já li bastante hoje, mas é um outro texto muito rico nisso. Então Romanos 13, os versos 1 e 2, eles vão dizer que todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. É o que o texto está lendo, tá? Eu estou lendo o que o texto está falando aqui. Então, a gente tem que ter em mente também outra coisa, que é que toda autoridade, todo governo foi instituído por Deus. E justamente por isso que se a gente desobedecer, a gente está indo contra aquilo que Deus instituiu, tá? A gente não sabe muitas vezes o motivo pelo qual Deus estabelece alguns governos, alguns políticos, né? Mas inúmeras vezes Deus, durante a história, deu poder na mão dos políticos despreparados, tá? Isso é fato. Mas isso não torna Deus injusto? De forma alguma, tá? De forma alguma, não é dessa forma não. Mas ele dá essas posições de autoridade, mas não necessariamente ele vai aprovar essas posições, tá? Então até mesmo a pior decisão política da história, que foi a condenação de Jesus Cristo, foi Deus quem colocou Pilatos lá. Foi Deus quem colocou Pilatos no governo. E foi Deus quem permitiu que Pilatos condenasse Jesus Cristo. Mas será que Jesus aprovou? Será que Deus aprovou? Não que Deus e Jesus não sejam a mesma coisa, mas vamos entender dessa forma, né? Será que Deus aprovou essa decisão de Pilatos? Com certeza não. Com certeza uma decisão ruim aos olhos de Deus. Mas Deus quis que a história fosse tecida dessa maneira. E porque Deus quis dessa forma, por sua autoridade, a gente obedece, tá? A gente obedece às instituições desse mundo porque Deus as estabeleceu. E porque quando a gente obedece às instituições que Deus estabeleceu, a gente reflete o brilho de Cristo. As nossas boas obras apontam para a vinda de Cristo, apontam para a luz de Jesus Cristo, entendem? Então, dentro desse assunto, né, abrindo também um outro assunto, assim, dentro desse assunto mesmo, né, o texto de Atos 5:29, ele vai dizer que é preciso obedecer antes a Deus do que os homens, tá? Então, parênteses, né, dentro desse texto aqui, Atos 5:29, significa que a nossa única justificativa para infringir alguma lei é caso ela entre em conflito com alguma lei moral cristã, tá? Como, por exemplo, perseguições, fechamento de igrejas, proibição de evangelismo, esse tipo de coisa. Nisso a gente é contra o Estado, justamente porque ele fala, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens,
tá? Deus estabelece que a gente tem que ir pregar, tá? E ele estabelece que a gente tem que obedecer ao Estado. Mas se o Estado fala, vocês não podem ir pregar, a gente obedece o que Deus falou, por meio da Escritura, tá? Então, esse é o único motivo pelo qual a gente infringe a lei, justamente para obedecer antes a Deus do que aos homens, tá? Então, para finalizar esse assunto de vez, né, esses eram os 2 tópicos que eu queria abordar com vocês dentro desse assunto. A gente precisa entender também que ser sujeito, né, às leis, se sujeitar às leis, obedecer às leis, né, é diferente de ter uma subserviência aos empregados públicos, tá? A gente, muitas vezes, por exemplo, alguém consegue um cargo público e já acha que pode mandar na cidade, acha que os cristãos têm que abaixar a cabeça e lamber o pé dele, e não é bem assim, tá? A gente pode protestar pacificamente, a gente pode sugerir mudanças, tá? Desde que a gente faça isso dentro da lei e dentro da moral cristã, tá? Então, existem manifestações que vão lá e pregam que a gente revolucione, que a gente quebre as coisas, que a gente derrube monumentos, e isso é anticristão. A gente não se rebela contra o Estado, tá? A gente se sujeita dentro daquilo que não interfere a moral. Mas a gente pode protestar, a gente pode sugerir mudanças durante toda a história do cristianismo. E quando eu digo história também do cristianismo, eu digo também a história do judaísmo como um todo. Você vê profetas como Daniel, como aquele que... Natan, que acusou Davi sobre Urias. O próprio Paulo, quando ele vai falar com Félix, se não me engano o nome dele é Félix. Então você vê eles apontando coisas erradas do governo. E esse é o nosso papel também. A gente tem que apontar coisas erradas, vejam, porque esse é o nosso papel. O Estado, né? Então a Bíblia vai apresentar o Estado como aquele que tem que trazer a justiça. E se o Estado falha nisso, a gente tem que mostrar e confrontar os pecados desses governantes, tá? Desde que isso seja feito dentro da lei, de novo, tá? Então, mais uma vez, isso mostra, até voltando para o nosso segundo tópico lá no início, o porquê que cristãos na sociedade são importantes. Justamente porque eles vão estar fazendo isso de forma direta, de forma atuante dentro do Estado, tá? Então, eram esses assuntos que eu queria tratar dentro desse tópico de sujeição à lei, né? Então, para finalizar, o último tópico que eu queria falar com vocês com relação a como a gente lida com nossas discordâncias como cristãos, tá? Então, nesse ano a gente teve alguns casos bem absurdos. Então a gente teve aí pastores se negando a dar ceia por conta de irmãos que pensavam diferente politicamente. A gente teve um caso de tiroteio dentro de uma igreja. Um cara sacou uma arma e atirou em outro cidadão por conta de discordância política. A gente teve gente que com certeza foi expulso de igreja. A gente teve gente que com certeza saiu de igreja por conta de política. E isso afeta a nossa unidade como cristãos, tá? A gente teve também pastores aí que venderam o ministério para poder bajular e para poder falar bem de tal político. Então assim, é muito triste ver isso, é realmente muito triste ver isso. E a gente precisa entender que unidade é diferente de uniformidade. Unidade é sobre a gente ter respeito e temor por Jesus Cristo. Jesus vai dizer em João 13, vai dizer que a marca Jesus vai dizer que a marca dos seus discípulos é quando eles se amam. Então existem alguns assuntos em que a Bíblia ela não é muito clara. E isso abre um espaço de discordância. A gente pode discordar de assuntos, por exemplo, econômicos, sei lá, livre mercado, atuação no exterior, tantos outros assuntos mais recorrentes, precificação do petróleo, por exemplo. Então assim, assuntos mais atuais a gente pode ter discordância, sabe? A Bíblia não é clara com relação a isso, claro que não, ela não é clara com relação a isso, mas ela é clara com relação ao nosso credo de fé. Efésios 4 vai dizer: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, desde que a gente tenha isso em mente, a discordância em qualquer outro assunto que não seja, que não afete, né, aquilo que é essencial, unitário na nossa fé. Veja, se a gente pode discutir sobre assuntos como o calvinismo, o arminianismo, né? Os irmãos na mesma igreja discutem com relação a isso e continuam congregando,
Por que assuntos como política, o candidato, o político vão interferir na nossa fé, gente? Que a nossa escolha com relação a político seja como escolher, sei lá, Morumbi no Monopoly, seja como escolher invadir o México no War, sabe? Que seja uma decisão pacífica, que seja uma decisão tomada. Claro que a gente pode discordar, eu tentar te convencer, você tentar me convencer do contrário. Isso é ok, isso é até ótimo, isso estimula até mesmo uma comunhão entre os irmãos, sabe? Mas a gente precisa ter essa unidade, a gente não pode afetar a unidade por assuntos tão pequenos, tá? Desde que a gente tenha em fé, desde que a gente tenha em mente a nossa fé, nosso credo de fé, que é aquele que está em Efésios 4, a gente abre um leque de possibilidade de discussão, tá? Esse era o quinto assunto. E para finalizar de vez, gente, para finalizar, eu tô aqui 1h10 falando. Quando a gente lê a história de Roboão, lá em 1 Reis 12, o texto mostra que, mesmo com os erros de Roboão, que era um governante da época, ele era um rei, né? Deus, no fim das contas, ele estava no controle. Quando a gente lê lá em Mateus 16, Jesus vai dizer que é Ele quem mantém e quem edifica a igreja, tá? O que eu quero dizer com isso é que a nossa esperança de conforto, de segurança, ela é acima de tudo em Deus. A igreja, ela sobreviveu durante anos por perseguições durante toda a história, e os momentos de maior crescimento da igreja foram nas perseguições. Quando a gente olha lá na Europa, quando a gente olha na China, no Oriente Médio, e na Coreia do Norte, e quando a gente olha nesses países, a igreja mais cresce quando ela é perseguida. Quem quer que governe, essa é a mensagem final que eu quero deixar com vocês. Quem quer que esteja no governo, Deus é soberano sobre a igreja. Deus é soberano sobre esse mundo. É Deus quem está no controle. Deus sempre está no controle. Abrir mão dos nossos valores para que o mundo nos abençoe é dar um tiro no próprio pé, e acima de tudo é uma falta de entendimento, é uma falta do compromisso que Deus tem com o seu povo. Como eu disse, Deus não tem mais uma aliança com uma região geográfica específica. Deus tem uma aliança com o seu povo, e Deus cumpre suas promessas com o seu povo. Então Deus está no controle. A gente abrir mão dessa nossa fé para agradar o mundo, para que o mundo nos abençoe, como muitos pastores, muitos líderes de igreja vêm fazendo, por conta de políticos, abrir mão disso para que o mundo nos abençoe, gente, é não entender o compromisso que Deus criou com o povo dele, e não ter essa fé de que Deus cuida, de que Deus está no controle acima de todas as coisas. Eu queria fazer das palavras do Iago Martins, um pastor que vem sendo muito perseguido erroneamente, tá? As pessoas estão perseguindo esse cara de forma muito injusta. É um dos grandes caras nesse assunto, na minha opinião. Ele vai falar assim, né? Quero fazer das palavras dele a minha mensagem final. Ele fala que se nós somos de um outro reino, seja em quem votamos, nós votamos em lamentação, porque o nosso rei não é candidato. No fim das contas, não importa quem ganhe, nós já perdemos a eleição, porque de uma forma ou de outra, será mais um poder oposto ao reino que será destruído na consumação. Então, não importa se no dia 30 de outubro, no final do dia, sair o resultado, seja Lula, seja Bolsonaro, daqui a anos de novo, não importa quem seja, a gente vota lamentando, a gente vota triste, justamente porque quando a gente olha os debates políticos, quando a gente olha as campanhas eleitorais e quando a gente digita os números da urna, a gente não encontra o nome e o número do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente lamenta porque o reino dele ainda não foi estabelecido na sua totalidade. E a gente aguarda ansiosamente, a gente persevera na fé, a gente atua como embaixada daquele reino, no reino que a gente está aqui presente, com a esperança de que um dia vai vir um reino melhor, na esperança de que pessoas morreram por isso, pessoas creram nisso, pessoas viram de longe o estabelecimento desse reino, e hoje a gente também vê de longe, só que ainda mais perto, e a gente aguarda ansiosamente para o dia em que o nosso reino será estabelecido. Como eu disse, isso aqui não é uma tentativa de ganho para nenhum dos dois lados, tá? Há 3 dias das eleições aí, eu não encontrei motivação nenhuma para votar em nenhum dos dois candidatos, então
Eu ainda tenho mais uns 3 dias para decidir o que eu vou fazer, mas, como eu disse, quem quer que esteja lá, eu sei que Deus está no comando, eu sei que Deus está no controle, eu sei que a igreja vai perseverar, a igreja vai crescer, como sempre fez durante a história, e não vai ser um governo como esse que vai impedir o crescimento, que vai impedir o evangelismo, que vai impedir o estabelecimento do reino de Deus. Que Deus possa nos direcionar, né, em sabedoria, que Deus possa nos dar o discernimento para que a gente possa aprender a lidar com essas coisas desse mundo e que a nossa fé, a nossa esperança esteja num rei e num reino que ainda há de vir, tá certo? Eu queria fazer uma oração, se você puder estar me acompanhando aí, fechando seus olhos ou da forma como você preferir, pra gente poder encerrar esse assunto mesmo, poder, enfim, poder ter isso em mente. Paizinho, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por conta desses últimos dias, meu Pai, que o Senhor vem tocando meu coração com relação a esse assunto, o Senhor vem me trazendo esse discernimento com relação a esse assunto, essa sabedoria, tudo provém do Senhor, meu Pai. O Senhor é a fonte de sabedoria, o Senhor é a fonte de sabedoria, de moral, de discernimento. E eu oro, meu Pai, em nome de Jesus, meu Paizinho, eu oro para que o Senhor traga esse discernimento a mim, que o Senhor traga discernimento a nós como brasileiros, como cristãos acima de tudo, meu Paizinho. Eu oro para que o Senhor levante pessoas para que tragam esse ensinamento, meu Paizinho. Eu oro para que o Senhor levante pessoas fiéis ao Teu Evangelho, que possam atuar de forma plena, que possam atuar de forma humilde, de forma serva, dentro da política e dentro dos âmbitos públicos, meu Paizinho. Eu agradeço que o Senhor me dá a oportunidade de falar sobre isso um pouquinho, Paizinho. E eu oro pedindo, Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor cuide da nossa nação, meu Paizinho. Eu não tenho a esperança de que a nossa nação se torne cristã, justamente porque não é essa a promessa que o Senhor nos dá. Mas eu oro para que o Senhor levante mais cristãos nessa nossa nação, meu Paizinho. Para que os cristãos não sejam omissos, não sejam covardes, e que a gente possa estar atuando de forma plena, Paizinho, como embaixadores do Teu reino, meu Pai. Eu oro pelo nosso país como um todo, que ele prospere. Assim como Paulo orou, eu oro para que nós tenhamos paz. Eu oro para que os governantes nos tragam paz e para que eles nos deixem pregar o Evangelho. Mas caso eles não nos deixem, Paizinho, que o Senhor nos traga coragem, nos traga força, para que a gente possa ser atuantes do Teu reino, nesse reino, Paizinho. Que a gente possa falar da cidade de Deus dentro da cidade dos homens, meu Pai. É isso que eu oro e te peço, no nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, meus queridos. Isso aí, 1h17 de conteúdo. Não acho que isso vai chegar a muita gente, mas eu acho que fiz o meu papel. Isso aí, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí. Abraço.